Salva de palmas, galera, pro Denner. Empreendedor brasileiro. Tem uma empresa chamada V4. Quem conhece V4? O cara tem uma empresa chamada V4. E ele, sei lá, 70 dias atrás, talvez, eu falei, ô Denner, você não quer palestrar no Epicentro? Que dia? Dia 20, 19, 20. Ih, cara, eu vou casar. Eu vou casar dia 17. Que dia 15, você casou? 15, sábado. Vou casar dia 15. Dia 17, a gente vai para a Lua de Mel. Sei lá, onde era? Cara, na real, a gente ia ficar em casa. Só que eu moro no Rio Grande do Sul, né? Então vou casar, Lua de Mel e tal. Mas peraí. Aí foi consultar a Digníssima. A Digníssima. Fechou. Então o cara casou há 4 dias atrás. Salva de palmas aí, galera. Obrigado. A Digníssima está tomando café da manhã. Tá no hotel. E ele veio aqui palestrar para a gente. No meio da Lua de Mel. Privilégio. Manda ver. Obrigado pela oportunidade. Eu aprendi muito com o Jordão ao longo desses anos, turma. As primeiras vendas que eu fiz da V4 10 anos atrás, quando eu vendia serviço de marketing digital em 2012, quando eu tinha que convencer as pessoas de que rede social era relevante, o Jordão me ajudou muito, sem eu conhecer ele, eu fui conhecer ele esse ano, com o conteúdo dele que muitos de vocês acompanharam. Então é um privilégio para mim poder estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente tem feito ao longo desses 10 anos, nesse pouco espaço de tempo que eu tenho para falar com vocês, que eu estou vendo o tempo ali, e eu vou direto ao assunto aqui para falar com vocês, passar o máximo que eu puder passar. Só clica na tela aí, ó. Boa, valeu. Turma, a pergunta que eu quero começar aqui, que vocês pensem, é se vocês querem que a empresa de vocês quebre. Pensa sobre isso. Para quem tem empresa, para quem não tem, pensa na empresa que você trabalha. Você quer que a sua empresa quebre? A resposta é meio óbvia, né? Às vezes nem tanto, vou te falar. Mas se você não quer que ela quebre, esse assunto, o assunto que o Jordão fala, o assunto que a gente vai falar aqui hoje, ela é de extrema importância. Porque, como vocês sabem, a empresa que não vende, empresa que não cresce, ela acaba quebrando. Então, o assunto vendas, o assunto crescer, o assunto growth é um dos assuntos mais importantes do mercado, é um assunto mais importante que todo gestor precisa estar atento. Só que presta atenção, principalmente se você não tem um negócio, se você tem, se isso está instaurado na cultura do seu negócio, dentro das pessoas que trabalham com você, que é a clareza da importância de crescer. Nem todo mundo que tem uma empresa quer crescer. Na maior parte dos casos, nem quer crescer. Como que a gente começa um negócio? Foi assim para mim, imagino que tenha sido assim para vocês. A gente pensa, pô, eu acho que se eu montar meu próprio negócio, eu vou tirar mais dinheiro do que eu tiro trabalhando para os outros. Então, beleza, o que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer marketing, vou montar uma empresa de marketing. Ah, não, eu sei fazer bolo, vou montar uma confeitaria. Não, eu sou um diretor de vendas, vou montar uma consultoria de vendas. A gente pega aquela nossa habilidade, tenta empacotar como produto e criar um negócio. O típico lifestyle business, né? Um estilo de vida de dono de negócio, bem técnico. A gente começa a ganhar um dinheirinho, começa a dar certo. A gente começa a ganhar 5 mil. Eu lembro dos meus primeiros 5 mil. Meus primeiros 10 mil, primeiros 20 mil, daqui a pouco está ganhando 30 mil. Quem no Brasil ganha 30 mil? Ninguém. E você empreendendo, chega um momento que está ganhando 30 mil. O que, obviamente, é nada para uma empresa, mas para quem era empregado, está ganhando 30 mil. Aí tu para pensar, cara, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Puta, é um puta trampo, uma puta responsabilidade, um puta risco ganhar mais. Será que vale a pena? Eu já vivo bem, eu vou para Disney uma vez por ano, consigo dar uns rolês aqui e ali. Cara, pensando bem, eu vou ficar aqui, tá legal, eu não consigo delegar e tudo mais, e tu vive aquele lifestyle business. E tu acha que tá tudo certo com isso. Tem gente que acha que tá tudo certo com isso. Eu não acho que tá tudo certo com isso, sabe por quê? Uma vez, no auge da crise do governo Dilma, eu vi uma palestra do Ricardo Amorim, que ele falava, o nome da palestra era Depois da Tempestade. Ele falava o seguinte, ó, o mercado agora nessa crise está uma tempestade, o céu está nublado, mas o céu abre depois da tempestade e fica esse céu bonito que a gente está vendo aqui hoje, tudo dá certo. Aí o que aconteceu depois da crise do governo Dilma? Pandemia. O que aconteceu depois da pandemia? Guerra. Estamos no meio dessa eleição. Gente, nunca fica bom. O mercado é sempre uma tempestade. É a natureza do mercado, um caos. Só que nessa tempestade existem 2 elementos, 2 figuras, que são uns barquinhos e uns transatlânticos. Aquele transatlântico é aquela empresa que, cara, para ela quebrar, ela é grande demais para quebrar. É que nem os bancos na crise de 2008, lá nos Estados Unidos. Grandes demais para quebrar. Não vai quebrar aquele negócio. Muito difícil. Agora, eu que estava com um negocinho de 30 mil,
dá uma balançada, eu já quebro. Eu preciso ficar grande não para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas para preservar valor. Crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência. Porque quando vai vir para o teu lado, não importa o quão bom esteja, você vai ter mais recursos para articular e sobreviver. Por isso, crescer é uma estratégia de sobrevivência. Ele é um antibiótico, você precisa tomar, e não é um suplemento, não é uma opção. Por isso, a gente precisa falar sobre growth, que eu quero falar aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar sobre growth hacking, né? Algo desse gênero? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse assunto é que publicitário, marqueteiro, sou um deles, posso dizer para vocês que o que ele mais gosta de fazer é dar novos nomes para coisas antigas. Esse é o trabalho do marqueteiro. Ele adora pegar uma coisa antiga, dar uma empacotada e te vender como uma coisa nova. É isso que ele gosta de fazer. Growth é um pouco disso. O cara pega um monte de conceito ultrapassado, embala de um jeito diferente e fala que isso é novidade. Por que eu digo isso? Porque, para mim, um dos melhores profissionais de growth de todos os tempos era esse cara que nunca usou o termo growth, e ele falava isso, que marketing só é marketing quando vende o seu produto, vende para mais pessoas, vende mais vezes e vende para o maior valor. Esse cara, o Sérgio Zima, foi diretor de marketing da Coca-Cola, e na gestão dele, a Coca-Cola aumentou 50% a receita dela, no mundo de publicitários que não se preocupavam em vender mais. Porque publicitário tem dessas, né? O publicitário vive para ganhar prêmio, vive para fazer coisas estéticas, fazer coisas bonitinhas. Eu lembro que uma vez eu estava numa apresentação de um case de um publicitário, que ele apresentava assim, ó, olha essa propaganda que a gente fez, ganhou esse prêmio, aquele prêmio e até vendeu. Falei, uai, deveria vender, né? Não tem empresa para ganhar prêmio, você não fazia filme. Mas publicitário, na sua grande maioria, ele é um cineasta frustrado. Ele queria fazer cinema, não deu, ele pega o dinheiro do cliente, faz filme de propaganda e fala que isso é branding, fala que é tudo culpa do branding, isso é para construir marca. Então, cuida com esse discurso, né? Branding é a desculpa mais fácil do publicitário incompetente, né? Ele fala, não, isso aqui não é que não deu resultado, é que é para construir marca. Marca, para mim, não é objetivo, é efeito colateral na maior parte dos negócios, principalmente quando eles estão começando. Então, pensem nisso, nas suas áreas de marketing. A gente tem que fazer o nosso time de marketing ser um time de growth, um time que gera crescimento, que vende tudo que a empresa é capaz de produzir. Por isso, a gente tem que falar sobre esse assunto, por isso a gente está falando de growth hacking para o mercado, mesmo que não seja uma coisa nova, mas de um jeito que as pessoas tentam entender. Como que a gente faz isso na prática, então, turma? A minha empresa é a maior assessoria de growth do Brasil, são 210 escritórios, 4 mil clientes ativos de todos os tipos, com 3 mil colaboradores. Comecei esse negócio 10 anos atrás, na periferia do Rio Grande do Sul, na cozinha da casa da minha mãe. Basicamente, o que a gente faz é implementar um processo de vendas através da internet. Growth é isso. O assunto que eu quero falar para vocês é isso. Implementar um processo de vendas através da internet. Ou seja, é um processo, se não está funcionando, é porque alguma fase dessa engrenagem não está funcionando. Essa é a grande novidade, não é arte, é uma ciência do marketing. E tem que vender através da internet. A maior parte dos negócios não vendem online e não venderão. Hoje, até dados recentes que eu vi, 6 a 7% do PIB do varejo era e-commerce. 96, 94% do PIB do varejo não é e-commerce, é off. Só que, há muitos anos, 95% das vendas são influenciadas pela internet. Ou seja, todo mundo praticamente vende através da internet, mas quase ninguém vende na internet. Essa diferença é importante a gente ter na nossa mente. E o mais importante de tudo isso que eu tenho feito ao longo desses anos, e trazendo isso como uma lição para vocês, é que no meu mercado de publicitário, empresas de marketing, as pessoas que lideram esses tipos de negócio, elas adoram falar o que você deve fazer com o seu dinheiro, mas elas não fazem com o seu próprio. Pensa aí, me fala o nome da maior empresa de marketing do Brasil. Ninguém vem nenhum nome na cabeça. Por quê? Porque elas falam que os outros devem fazer com o dinheiro delas, mas elas não fazem com o seu próprio dinheiro. Elas não investem na sua própria marca, elas não investem no seu próprio growth. Aí é uma puta zona de conforto. Esse é o nosso crescimento. Em 2020 a gente tinha 670 mil reais de MRR, início de 2022 a gente estava com 12 milhões de MRR. MRR é um acrônimo para receita recorrente mensal, em contratos assinados. Agora a gente está batendo 18 milhões de MRR, a gente deve terminar o ano com 21 milhões de receita recorrente mensal na V4. Hoje a gente é a marca que mais investe em mídia do Brasil no nosso setor, são 15 milhões que a gente investiu esse ano que a gente deve investir 20 milhões de reais em mídia do meu bolso, na minha marca,
fora os 200 milhões que a gente investe para os nossos clientes no ano. Então, o que eu quero falar para vocês não é o que eu acho que você deve fazer com o dinheiro de vocês, além de eu ter vários pitacos e ter feito para várias empresas, mas é o que eu tenho feito com o meu dinheiro, no meu negócio. Lembrando que eu comecei esse negócio na cozinha, na casa da minha mãe, na periferia do Rio Grande do Sul. Meu primeiro investimento em mídia foi 5 anos depois de eu ter começado a empresa com R$400. Eu só tinha aqueles R$400, eles tinham que dar certo, senão eu não teria a segunda chance. Uma lição sobre como é que eu faço isso com certa segurança, como eu posso falar aqui para vocês. Essa tela, essa foto aqui, desse painel escrito Matemarketing lá em cima, Matemarketing é uma marca registrada nossa, e essa tela é lá na matriz da V4 no Rio Grande do Sul. Essa tela, pessoal, ela está na entrada da empresa. Todo mundo que chega na empresa, literalmente bate de frente com esses dados. Todos os dados da empresa abertos para qualquer um. Da copeira ao compliance. Todo mundo tem que estar com os dados na ponta da língua pensando em growth. Growth não é uma área. Crescimento não é responsabilidade das vendas, não é responsabilidade do marketing. A empresa inteira tem que crescer. O crescimento é o objetivo de todo mundo. Isso vai servir para vários benefícios do negócio. Não só para você tirar mais dinheiro para os acionistas, mas para você reter mais talento. Porque se a sua empresa não tem growth, os caras não vão querer trabalhar contigo, eles vão querer fazer outro negócio. Agora, se ela cresce e as pessoas nem conseguem entender o tanto que ela cresceu, as pessoas falam, cara, aqui que eu vou poder me desenvolver. Tu vai poder pegar uma pessoa super júnior e transformar ela num C-level no tempo. Então, o growth tem que ser o centro do negócio. Tem muito cliente que chega lá na empresa e eu pergunto para ele, cara, me fala a tua margem de contribuição, né, o teu lucro bruto. Aí ele fala, porra, tu é meu sócio, por que eu vou te falar? O cara não quer falar, não quer abrir os números. Como é que eu vou fazer processo de vendas lucrativo e previsível sem saber os dados? Quantos funcionários da empresa sabem o lucro, sabem a receita, sabem as alavancas que geram crescimento? Ou eles só fazem o que tem que fazer e cala a boca e é isso? Isso precisa ser diferente, os dados precisam ser abertos, precisam fazer parte da estratégia de todo o negócio, senão não é você que vai liderar o crescimento. Você até pode liderar, mas você não vai fazer. Essa gestão top-down, né, de cima para baixo, ela não vai desenvolver o negócio, ela funciona quando ela é bottom-up, onde todo mundo, a gente chama isso na V4 de gestão libertária, onde todo mundo está empoderado para poder dar inputs para o crescimento acontecer. E o nosso crescimento, turma, mesmo que, falando de marketing digital, vocês podem pensar que ele veio muito por causa da pandemia, mas ele já vinha nesse ritmo ao longo desses 10 anos, consistentemente, triplicando, duplicando o tamanho da empresa todos os anos. E o mais importante, além de ser consistente, é ser controlado. Então, esse resultado que a gente tem, a gente sabe qual vai ter nos próximos anos. Eu posso abrir literalmente essa planilha aqui para vocês e mostrar quanto a gente vai faturar em setembro de 2024, quanto a gente vai investir em Google em outubro de 2025, qual que é a nossa predição dessas linhas nesse forecast, nesse P&L, nessa planilha pura e simples. Qual que é essa realidade no negócio de vocês? Quanto que vocês vão fazer até o final do ano que vem, daqui 2, 3 anos? Existe essa clareza dessa predição? Porque, turma, só essa predição pode te levar ao que eu chamo da estrela dourada do capitalismo, que é o equity liquidado. Essa capacidade de prever o futuro do negócio foi o que me permitiu vender uma parte da empresa para o grupo que criou o Rock in Rio, o grupo Dreamers. A V4 é a 16ª empresa do grupo que tem o Rock in Rio dentre elas, numa rodada 100% secundária. O que eu quero dizer com isso? Tem muita startup que chega aqui e fala, eu levantei X milhões de reais. O que isso significa? O cara investiu na empresa, o sócio continua pobre. E essa venda que eu fiz para o Dreamers, foi de 10% apenas do capital, foi 100% secundária, 100% do dinheiro foi para o meu bolso e de um ou outro sócio. 0 dinheiro da empresa, porque a empresa não precisava. Por que os caras deram esse dinheiro para mim na pessoa física? Porque eles acreditavam na predição, na capacidade daqueles números mostrar que eles teriam um retorno maior do que o investimento que eles estavam fazendo no curto prazo. Eles já são meus sócios há quase 3 anos, eles nunca tiraram R$1 do negócio. Por quê? Porque eles acreditam, e tem sido consistente, os dados que o negócio mostra para eles. Então, essa é a estrela dourada do capitalismo, o máximo de dinheiro que tu vai poder tirar do negócio é quando tu alcança essa estrela dourada, que é o equity. Só que muitos de vocês podem pensar, cara, essa planilha aceita tudo, o Denner pode botar qualquer coisa nessa planilha. Qual que é a diferença de uma planilha que aceita tudo para uma análise preditiva? Essa planilha que aceita tudo, ela está baseada no desejo, no que o cara gostaria de fazer. Uma análise preditiva, ela está baseada nos dados. São 10 anos de histórico de dados
que me dizem que aqueles números tendem a correr desta maneira daqui para frente. Eu vivo dia e noite sobre essa planilha, sobre esse PNL, mexendo e vendo como esses dados vão mudar o futuro do negócio. Quantos dados a gente coleta no nosso negócio? Essa é uma pergunta para vocês pensar. Como isso está claro? Esse deveria ser a obstinação de todo gestor. E aí a gente pensa, pô, se isso, de certa forma, tem uma matemática, tem uma lógica, mesmo que muitas vezes a gente associe marketing a uma arte, existe uma fórmula, olha que legal, existe uma fórmula. A forma que eu chamo de forma global do marketing de sucesso. E essa fórmula, pessoal, ela podia ser mais simples do tempo que eu tenho para explicar, né? Como a gente começou a estudar matemática, a gente queria que fosse 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, mas eles foram lá e colocaram letras na matemática e prejudicaram um pouco a nossa capacidade de interpretar. A má notícia que eu tenho para dar para vocês é que a fórmula do marketing é 100% letras. É essa que está na tela. Toda empresa no mundo olha para esse número. Essa é a prova real se um negócio tem sucesso ou não economicamente. Simples assim. Do Google a uma padaria, tudo se resume. Se vocês compreenderem isso, vocês são capazes de gerir qualquer negócio. Literalmente. Ela é um pouco difícil de entender. Deixa eu ver se nesse tempo que me resta eu consigo explicar para vocês. Ó. Se vocês não conhecem, vai ser bem game changer aí na jornada de vocês. Eu vou explicar o primeiro passo, seriam 2, mas eu não vou ter muito tempo aqui para mostrar para vocês entenderem os dados. Se vocês saírem daqui com essa planilha, uma planilha com 4 linhas, já vai ser um puta ganho para vocês, no meu ponto de vista, do que eu tenho para falar para vocês. Uma planilha com 4 linhas. Clientes novos, clientes recorrentes, clientes perdidos e clientes totais. Como eu falei antes, da copeira ao compliance. Todo negócio tem que saber esses números na ponta da língua. Olha o impacto que isso traz se a gente for estudar um estudo de caso aqui em 30 segundos. Vamos pegar um período de tempo no qual a empresa escolheu colocar 100 clientes novos, ela tinha 300 recorrentes. Cliente recorrente, turma, todo mundo entende quando a gente fala de assinatura, né? Ah, Spotify, Netflix, ele tem cliente recorrente, ok? Mas eu não sou um produto de assinatura, eu sou um supermercado. Toda empresa deveria ter cliente recorrente. Supermercado, por exemplo. Se a pessoa não voltou depois de 40 dias no seu supermercado, ou ela morreu ou ela está comprando de outra pessoa. Ela deveria estar voltando. Você só que não sabe, porque você não mede. Mas deveria estar voltando, mesmo que você não seja um negócio de assinatura. Então, nesse exemplo, existiam 300 clientes recorrentes que ela esperava que voltariam naquele mês. Só que 30 não voltaram, ela perdeu. Então, aqueles 300 menos os 30 mais os 100 novos, ela teve growth. O número total de clientes, 370, que foi 23% de crescimento sobre os 300 recorrentes que ela esperava ter naquele período. No período B, ela escolheu colocar os mesmos 100 clientes, só que agora ela perdeu 130. Ou seja, mesmo vendendo o mesmo número, ela não conseguiu ter o mesmo crescimento, porque ela perdeu mais clientes do que o primeiro cenário. Olha que interessante. Como growth não depende de vendas, depende do equilíbrio de vários desses fatores. E esse cliente indo embora, pessoal, é um dos pontos de muita atenção que a gente precisa ter. É um dos pontos-chave. Todas as empresas que crescem muito, elas têm em comum alta retenção. O cliente volta muitas vezes. Lá na V4, a gente fala que o cliente cai, como se fosse um acidente de avião, quando o cliente não volta, quando ele cancela um contrato. O que a gente quer dizer quando o cliente cai? Cara, é um acidente aéreo, é uma catástrofe. O que a gente tem que fazer quando um acidente aéreo acontece? Investigação. Vamos coletar os dados, avaliar e mudar. Fazer de todo o problema uma melhoria de sistema. Todo cliente que cai, todo cliente que não volta, a gente precisa fazer uma mudança no sistema para que aquele erro que fez aquele cliente não voltar jamais ocorra. Se eu faço isso sempre, eu vou ter sempre uma empresa melhor para ter mais clientes recorrentes nela. E a própria caixa preta é um bom exemplo disso, que não é preto, é laranja, é uma curiosidade, mas a gente precisa ter uma caixa preta no negócio, que a gente vai poder coletar os dados que fez aquele acidente ocorrer e fazer uma engenharia reversa. Por que isso ocorreu? Para eu poder mudar esse sistema. Feito isso, eu consigo reduzir essa perda de clientes. Só que se eu, ao mesmo tempo, não
garantir uma entrada em alto volume de clientes, eu também não tenho growth. Então, não é nenhum nem outro. É o equilíbrio desses fatores que vão gerar o máximo de crescimento. Essa é a ideia. E aí, com isso, eu consigo fazer a predição que eu falei para vocês e crescer sempre, porque eu vou escolhendo colocar mais clientes todos os meses, aqui num período sequente, e vou escolhendo modificar os fatores que fez o cliente deixar de vir. E aí eu vou perdendo menos. Sai de uma empresa de 300 para uma empresa com 488 clientes, num período ali de 5 meses. Foi exatamente isso que eu fiz ao longo desses anos com a minha empresa. E tento fazer para os nossos clientes dentro do possível. Mas dá para escolher cliente, turma? Dá. Porque a gente teria controle do CAC, que é um dos indicadores da fórmula, que é o custo de aquisição do cliente. Quanto custa adquirir um cliente no negócio de vocês? Quando bota R$1.000 no Facebook, R$10.000 no Google, quantos clientes voltam? Voltou 10, tu gastou R$1.000, R$100 de custo de aquisição. Mês que vem, tu pode dobrar a aposta, triplicar a aposta, contanto que tu saiba qual que é o CAC. Por que eu invisto R$1 milhão por mês de mídia confortável? Porque eu tenho o controle desse CAC. Senão eu não sou idiota, tu acha que eu estou investindo em branding? Caguei para branding. Branding é efeito colateral, eu quero é trazer mais cliente para o meu negócio. O segundo indicador, ARPU. ARPU é um acrônimo de Average Revenue per User, receita média por usuário. Quanto de receita média um cliente traz? Se ele volta 10 vezes no teu supermercado, gastando R$100 em cada vez, ele gastou R$1.000 contigo. Essa é a receita média, não é os R$100 de ticket médio. São 10 vezes que ele foi, gastando R$100, R$1.000 de receita média. Eu posso aumentar essa receita média se eu fazer ele voltar mais vezes. Se eu, ao longo do tempo, for controlando a taxa de perda de clientes, que chama de churn rate, eu consigo esticar mais esse arco, fazer esse cliente voltar mais e mais vezes no meu negócio. Aí, assim, a gente consegue entender a fórmula que eu mostrei para vocês. O arco, pessoal, que eu mostrei para vocês, está claro quantas vezes o cliente vem, vezes minha margem de contribuição, quanto de lucro eu deixo. Esse arco vezes gross margin é o meu LTV, é o meu valor do cliente ao longo da vida dele, quanto ele deixa de valor comigo. Todas as maiores empresas do mundo têm em comum altíssimo LTV. Google, Facebook, empresas de petróleo, o cliente nunca para de comprar delas. Elas têm muito LTV, muito arco, com uma alta margem de contribuição. Quanto elas gastam para adquirir esse cliente? Se isso for muito abaixo dessa relação de arco vezes gross margin, mais espaço vai ter para ter lucro, que é o resultado ali. Maior que 1 foi bom, menor que 1 foi ruim. Turma, não tenho muito mais tempo para falar para vocês, mas eu acho que isso aqui, se vocês colocarem em prática e for uma novidade para vocês, eu falo disso todo dia, então não tem zero novidade para mim, mas se tiver novidade para vocês, pode destravar muito crescimento no negócio de vocês. Obrigado. Denner, vem. Richard, liga o microfone ali no meio, Richard, por favor. Perguntas para o Denner. Daqui. Não, segura aí. Não, esse aqui. Vem cá. Richard, olha lá. Pergunta. 2 perguntas. Bom dia. Eu sou cliente da V4, né? Testemunha viva aí da eficiência da empresa. E a minha pergunta é a seguinte, esses escritórios que vocês têm, provavelmente eles são terceirizados, são parceiros, né? Ou é mão de obra própria? Eles são franqueados. Franqueados. E a pergunta a resposta é meio óbvia, mas eu só queria uma ratificação da pergunta. É importante você ter os parceiros, né? Você qualificar a tua mão de obra. E são feitos cursos, é isso, para que vocês tenham o mesmo tipo de padrão. O escritório que me atende em Santos é um escritório de São Paulo. Sim. E estou super bem servido. A minha pergunta é importante, você optou pelos franqueados porque seria impossível você fazer isso com mão de obra própria, né? Não necessariamente seria impossível, mas as franquias têm vários benefícios, né? Uma delas, eu acredito muito na gestão libertária, que eu não seja o centralizador do controle. Então, a franquia é um jeito de eu juntar vários empreendedores para construir o negócio comigo. Exemplo, a minha maior franquia hoje, eles faturam uns 15 milhões por ano, é em Sinop, no Mato Grosso. Eu nem sabia que existia essa cidade. O cara tem 100 funcionários lá, tem cliente que paga R$400 mil por mês para o cara. Eu nunca tive um cliente que pagou mais de R$10 mil por mês quando eu comecei a franquear. Então, a descentralização
cria muita ideia bottom-up. Então, esse era o meu grande principal benefício na ideia do sistema, além de tu ter o investimento do cara. Então, eu levantei mais de 100 milhões de reais vendendo franquias para esses caras que investiram no negócio comigo. E sim, a educação, por ele ser empreendedor, ajuda muito. Para mim, seria muito mais difícil treinar o cara em casa por ele não ser empreendedor. Então, esse cara que te atende colocou o dinheiro da vida dele, mais de 100 mil reais para começar o negócio. Então, ele precisa fazer dar certo, do or die. E, ao mesmo tempo, a gente tem 250 pessoas na matriz que estão treinando esse cara, dando suporte. Tu pode, a qualquer momento, como cliente, ligar na matriz e falar, cara, preciso que alguém na matriz dê uma olhada no projeto. Aí a gente vai lá e olha, ó, tá tudo certo. Não, tá algum problema. Pô, a gente pode trocar de escritório, caso tu queira, te ajudar de outra maneira. Então, é um processo constante de melhoria contínua de treinamento dessa galera. Tá, se vocês permitirem, eu gostaria de participar do podcast. Como é que é? Se vocês permitirem, eu gostaria de participar do podcast. Vai lá, minha amiga. Olá, bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Minha pergunta é sobre cliente recorrente. Em um caso de, por exemplo, garagem de veículos ou quando a venda é feita dividida, né? Esse cliente recorrente, ele é um cliente que compra aquele veículo ou aquele produto uma vez em várias prestações, ou ele é considerado um cliente recorrente quando ele termina aquela compra e volta a fazer outra compra. Por exemplo, terminou de comprar o carro, terminei de pagar as parcelas na garagem e eu quero vender outro carro da minha própria garagem para aquele mesmo cliente. Perfeito. Ó, a condição de pagamento não tem a ver com a recorrência. O que tem a ver com a recorrência é a segunda compra. Ele só se tornou um lance que você pode ter na sua cabeça. O cliente só é cliente quando ele compra pela segunda vez. Se ele não comprou a segunda vez, ele ainda não é cliente. Entendeu? Então, agora, se ele comprou parcelado, é uma condição de pagamento. Isso é um aspecto até financeiro, menos do que de gestão de clientes em si. Então, o olhar tem que ser como é que eu faço esse cara comprar pela segunda vez. Só quando ele comprar pela segunda vez que ele é um cliente mesmo. Certinho. Muito obrigada. Fechou, galera. Quem quer ir no podcast com o Denner? Vem aí, o galã aqui. Uma menina. Vem você. É sempre menino Jordão, e menina. Jordão, faz uma pergunta. Não, depois você pergunta aí. Pro Denner? Aqui, ó. Não, depois. Bora. Tchau. Valeu. Tamo Já junto, deu. galera. Vai. Obrigado.